E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu diria que é o básico do básico, que é honestidade. Na carta de Hebreus, o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, mas provavelmente foi Paulo, ele tem uma parte que ele fala com um certo desgosto, porque ele diz assim: eu queria estar falando de outras coisas com vocês. Eu queria estar falando de coisas mais elevadas, mais espirituais, mas eu vou ter que falar o básico, porque vocês ainda não saíram do básico. Então ele repreende os irmãos daquela igreja, né, daquela comunidade, porque eles não caminhavam na fé. Então é muito importante que a gente entenda que nós precisamos crescer e nos desenvolver na fé. E falar sobre honestidade, para mim, é um pouco triste, porque uma coisa que é básica, que deveria ser o mínimo de uma sociedade, se transformou em algo especial. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai vender o serviço ou produto dela, ela fala assim: então, eu faço isso, e o meu diferencial é que eu sou honesto. Ou seja, o nosso nível está tão ruim, que a pessoa ser honesta é um diferencial. Né? A pessoa ser honesta é um ponto de diferença hoje. Então, eu queria trazer essa palavra hoje, porque, inclusive, nas estruturas das igrejas em geral, né? As pessoas não são mais honestas. E eu gostaria que isso fosse uma coisa corrigida dentro de nós. E é mais ou menos isso que nós vamos falar nessa manhã, porque esse é um tema muito importante na palavra de Deus, tá bom? Então vamos ver. Atos capítulo 5, no versículo 1 até o 10, diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido e Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Jesus subiu para o céu. Ele disse assim: não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Durante aproximadamente 50 dias, os discípulos e a comunidade de cristãos, mais ou menos 120 pessoas, 130 pessoas, estavam reunidos e eles oravam todos os dias, eles partiam o pão todos os dias e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e pousou sobre cada um deles como que uma língua de fogo. Eles começaram a falar em novas línguas e todos foram cheios do Espírito Santo, a ponto de daqueles que estavam naquele lugar em Jerusalém, vindos da Capadócia, da Síria, egípcios, todos os estrangeiros que estavam lá conseguiam escutar eles falando das maravilhas de Deus na sua própria língua, e a partir desse momento o Espírito Santo foi derramado sobre a terra para que todo aquele que cresce em Jesus recebesse o dom de Deus, que é o dom do Espírito Santo. A partir desse momento começa a nascer então aquilo que nós entendemos hoje como igreja. A palavra igreja significa ajuntamento, significa assembleia. Essas pessoas se reuniam em torno do nome de Jesus Cristo e com a presença do Espírito Santo e com a comunhão dos irmãos,
Deus ia operando milagres naquela comunidade, as pessoas iam sendo curadas, salvas, transformadas, libertas de seus demônios, e a sociedade via aquela comunidade com grande estima, porque via o que Deus estava fazendo lá, as pessoas estavam se arrependendo do seu pecado, havia neles singeleza de coração, e eles formaram uma grande família, em que as pessoas, o senso de comunidade era tão forte, era um milagre tão extraordinário que estava acontecendo lá, era realmente a manifestação do reino de Deus, que se cumpria ali o que Deus já tinha falado através dos profetas, que não existiria alguém que fosse muito rico enquanto o outro passava necessidade. Então as pessoas, pela própria vontade, traziam as suas posses, traziam seus bens e colocavam e davam para os apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem isso para que ninguém mais tivesse necessidade. Então, aquela comunidade foi uma comunidade de justiça, de amor, eles repartiam o pão de casa em casa, eles oravam de casa em casa, eles se abençoavam mutuamente, e aquilo que aconteceu naquela época foi o ideal do que deveria ser a igreja. As pessoas traziam seu dinheiro, traziam as suas posses, vendiam seus campos, vendiam seus cavalos e traziam aos pés dos apóstolos, mas os apóstolos não ficavam ricos. Entende a diferença de hoje ou não? Eles não ficavam ricos com aquilo que as pessoas faziam. Eles distribuíam para que todos tivessem uma vida boa. E o Espírito Santo estava se movendo naquele lugar, de uma maneira que eu entendo que, através desse relato de Lucas, era uma maneira plena, era uma maneira completa, porque atuava em todas as esferas da vida de uma pessoa, espiritual, mental, social, física e financeira. Então, a igreja, a comunidade do Espírito Santo atingia essas pessoas poderosamente. E tinha um casal, Ananias e Safira, provavelmente donos com uma posição financeira boa, e eles viram tudo aquilo acontecendo, e eles falaram: eu quero participar disso, nossa, que legal, olha que bonito, olha que coisa maravilhosa, vamos fazer parte disso também. E eles foram lá e eles tinham um campo, e eles tinham um terreno, e esse terreno custava 500 mil reais na tabela de hoje, né? E eles venderam o terreno por 500 mil e chegaram e falaram assim: olha, vamos dar só 200? E aí a gente fala que a gente vendeu por 200 e que a gente está entregando tudo. E aí as pessoas vão pensar: nossa, olha como eles são generosos, olha como eles são bons, olha como eles têm o coração para Deus, olha como eles estão doando para a comunidade, olha como são espirituais. Combinado? Combinado. Chegou Ananias lá, chegou para justo, foi para o apóstolo errado, né? Se tivesse ido para outro, mas foi justo com o Pedro. Aí ele chegou lá e falou assim: olha, vendi o meu terreno, porque quero entregar tudo para a igreja, uma oferta de amor, estou sacrificando o meu Isaac. Então aqui, ó, todo o dinheiro daquele terreno eu estou dando para vocês aqui. Aí os apóstolos pegaram o dinheiro, contaram e falaram assim: ah, você vendeu o terreno por 200 mil? Foi, 200 mil. Entendi. Só 200 mil. Só 200 mil. Entendi. E aí, algumas coisas são interessantes, né? Porque mesmo que o valor fosse um valor alto, isso não mexeu com os apóstolos. Eles não ligaram para isso. Eles não ligaram. Vocês já viram alguma igreja que alguém rejeita oferta? Não, né? Dando oferta, está recebendo. Pedro falou: não, aqui não. Ele falou: porque você está mentindo, não é para os homens, é para o Espírito Santo. Aí Pedro fez uma pergunta para ele: o terreno não era seu? Você não precisava ter vendido. Se você vendesse, o dinheiro não era seu, você não precisava ter dado dinheiro. Se você vendesse, pegasse o dinheiro e desse uma parte do dinheiro e falasse: olha, quero dar uma parte do dinheiro, estava tudo bem. Mas porque você mentiu para o Espírito de Deus, você vai morrer. Irmãos, o cara morreu.
Na hora da oferta, que hoje é o momento mais sagrado das igrejas, é a hora da oferta. Né? É o momento mais santo da igreja, é o momento dos envelopes. Né? Se o irmão rico morrer na hora da oferta, é capaz dos pastores orar para ele ressuscitar, ele terminar de dar oferta, depois ele morre. Né? Porque... E aí pegaram e levaram ele. 3 horas depois chega a mulher dele. E aí os apóstolos falaram assim, olha, vocês venderam terreno por tanto? Ela foi isso mesmo, por tanto, né? Eu e meu marido, a gente doou tudo que a gente tinha para a obra de Deus, porque a gente ama o Senhor. Voz de anjo, voz fina, né? E aí ela olhou e ele falou assim, por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? Por que você se aliou com seu marido nessa conspiração contra o Espírito Santo? Tá vendo esses meninos aqui, ó, do Ministério de Jovens? Eles acabaram de levar seu marido lá para a Lucy. E você vai também. Aí os jovens, outra vez nós, né? Outra vez. Aí saíram carregando ela. Ela morreu e foi para lá. Jovens, a jovem aqui carrega as coisas da igreja, né? Isso é muito sério, gente, porque essas pessoas, elas foram desonestas. Elas foram desonestas. Elas não tiveram integridade no coração. Se vocês pararem para ver, tecnicamente, elas não fizeram nada de errado. Elas não roubaram. Elas não mataram. Elas não enganaram uma pessoa. Elas só tentaram enganar Deus. O dinheiro era delas, o terreno era delas. Elas não precisavam vender. Era um reforço para o caixa da igreja para ajudar os pobres. Se a gente olhar a história assim, estava tudo certo. Por que eles morreram? Porque eles foram desonestos. Porque Deus não é besta. E o único medo que eu tenho, de verdade, de pregar tanto sobre o amor e sobre a bondade de Deus, é que o seu coração incorra em entender que Deus é idiota e que você pode fazer qualquer coisa, que Deus te ama tanto que não vai acontecer nada. E isso é um perigo sério. Eu acho que esse é um dos maiores perigos que a gente corre aqui na igreja. Sabia que Deus é tão bonzinho, Ele é tão bom, Ele é tão fofo, Jesus é tão legal, que imagina que alguma coisa vai dar errado. Que eu posso fazer o que eu quiser, que eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a proteção de Deus, eu tenho fé que Deus me ama. E a gente pode cair no erro de tentar o Senhor. E quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus respondeu para ele com a palavra de Deuteronômio, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. E Ananias e Safira, eles não foram íntegros com aquilo que era o desejo do coração, a atitude e a aparência. Não houve coesão, eles não foram íntegros. Eles quiseram que as pessoas pensassem alguma coisa deles, que eles não eram. Eles queriam ter uma imagem diante dos apóstolos, diante dos irmãos, de coisas que eles não eram. Usaram coisas que eram boas para fazer isso, e é isso que você precisa entender. Eles usaram uma coisa boa, a oferta, ajudar os pobres, ajudar as pessoas, tudo isso é bom, isso não é ruim. Isso não é ruim. E eles usaram uma coisa que é boa contra Deus. E esse eu acho que é o maior pecado que as pessoas podem cometer, é muitas vezes usar a bondade de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus contra Deus. É usar a graça contra o Deus da graça. É usar a bondade de Deus contra o Deus da bondade. É usar a palavra de Deus para justificar atitudes maldosas, cruéis, maliciosas, cheias de más intenções, mas justificam isso porque tem um versículo na palavra de Deus que dá a entender que isso pode ser feito. Isso é ser desonesto. Isso é falta de honestidade. E segundo a palavra de Deus, especialmente quando a gente lê em Efésios e Colossenses, a mentira, eu vou colocar honestidade e verdade como sendo sinônimos, tá bom? E desonestidade, mentira, não falar a verdade.
também como sendo sinônimos. A mentira, ela é atribuída, a falta de verdade, a falta de honestidade, ela é atribuída ao pecado e à natureza caída. Quando Paulo manda uma carta para a igreja de Éfeso, quando Paulo manda uma carta para a igreja de Colosso, nas duas cartas ele fala sobre mentira. E no exato momento em que ele está falando assim, vocês precisam se desvestir, vocês precisam deixar o seu velho homem morrer. Aquelas condutas que vocês tinham, violência, imoralidade, traição, promiscuidade, adoração a ídolos, sacrifício a ídolos, adoração a outros deuses, a mentira, vocês têm que deixar de lado, porque agora vocês foram convidados para viver o reino de Deus, para viver uma vida nova, para viver de um jeito novo. Então, a verdade e a honestidade, elas estão completamente ligadas a uma vida com Deus. E por que muitas vezes isso é difícil para nós, especialmente para nós brasileiros? Porque na nossa formação cultural e mental, nós entendemos que nós sempre temos que levar vantagem em todas as coisas. E a maior expectativa que nós temos é que a gente consiga se dar bem, é que a gente consiga conquistar alguma coisa, seja por qual meio for. Nós não temos uma construção cultural de que existe um caminho honesto para conseguir as coisas. Nós temos uma construção que para conseguir as coisas a gente precisa ser malandro, a gente precisa ser esperto, entre aspas, a gente precisa agir de um jeito que a gente leve vantagem sobre as outras pessoas. Isso é uma construção cultural nossa. Eu estava assistindo um programa de futebol e aí eles estavam discutindo, né? Parece que teve um jogo essa semana. Quem que jogou mesmo? Eu não estou acompanhando muito, minha memória está ruim. Quem que jogou mesmo? Salva esse ser, Senhor. Chelsea jogou, Chelsea, isso mesmo. Tá tentando lembrar o nome desse time. Esse mesmo, ele jogou. Parararana. Que louvor é esse? Oi? Que louvor é esse? Até me distrair aqui, irmãos, porque às vezes a revelação vem num momento que a gente não está esperando, entendeu? E é muito forte, a gente não consegue controlar. Tá assistindo um programa de futebol, e aí o cara disse uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, todo mundo briga com o juiz. Todo mundo fala, o juiz roubou, o juiz errou, o juiz é ruim, não sei o quê. Ele falou assim, o que ninguém pensa? Ninguém pensa que a hora que ele apita, durante 90 minutos, tem 22 pessoas no campo, mais 26 ou 36 pessoas fora do campo, que durante 90 minutos estão tentando fazer o juiz errar. Então, se a bola sai, um fala que saiu, o outro fala que não saiu. Se foi falta, um fala que foi falta, o outro fala que não foi falta. Se trombou, um fala que não trombou. Aí, o cara tá 90 minutos, todo mundo tentando enganar o cara o tempo todo. A hora que o cara erra, falam, olha lá, tá vendo? Ele é um picareta, tá vendo? Ele é ruim. A hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, é essa nossa cultura mesmo. É isso, a gente quer ganhar. Se for roubado, se for impedido, se foi falta, se foi desonesto, se alguém se prejudicou, não importa. Eu quero ganhar. E se eu não ganhar, eu quero alguém para colocar a culpa. Essa é a essência da nossa cultura. Em tudo. Em tudo. Em todo momento, o pessoal, o funcionário está tentando enganar o patrão. Em todo momento, o dono está tentando enganar o cliente. O dono está tentando enganar o fornecedor. O fornecedor está tentando enganar o cara da distribuidora. Todo momento, todo mundo está mentindo, tentando levar vantagem de alguma maneira por um caminho que não é honesto e que não é verdadeiro. Vocês se identificam com isso ou não? É isso que a gente vive ou não? Não é? Toda hora alguém está tentando enganar
para ter vantagem sobre alguma coisa. Então, para a gente é muito difícil pensar nas categorias de eu tenho que ser honesto, porque isso é o certo. Eu estava conversando com um amigo sobre criação de filhos, né? E 90% das vezes eu explico para a Maju por que ela pode fazer uma coisa e por que ela não pode fazer. Né? Porque se ela fizer tal coisa vai ter essa consequência, se ela fizer isso vai ter essa consequência, e eu tento fazer ela entender que tem uma sequência lógica na vida e que se ela fizer algumas coisas ela vai ter alguns resultados, se ela não fizer algumas coisas ela vai ter outro tipo de resultado. Mas algumas vezes eu não explico para ela. Eu só falo assim, você não vai fazer isso porque eu não gosto. Porque eu não gosto. E muitos psicólogos condenam esse tipo de atitude e eu acho que eles têm razão. Porque a criança não pode ser dominada de uma maneira que ela não faça alguma coisa porque meu pai não gosta, porque fica muito vago, né? E aí tem as explicações por causa disso, tal. Mas por que eu faço isso algumas vezes? Porque eu quero que ela entenda que ela não vai fazer algumas coisas na vida dela pela única razão que Deus não gosta. Porque não vai ter consequência nenhuma. Não vai ter consequência. Algumas coisas erradas que ela fizer não terá consequência nenhuma. E a única coisa que vai brecar ela de fazer isso é se ela tiver consciência. Eu não vou fazer porque Deus não gosta. E gente, na nossa vida isso precisa ser suficiente. Porque muitas vezes, se você fizer o que é errado, você vai se dar bem. Porque muitas vezes, se você for desonesto, você vai ter lucro. Porque na maioria das vezes que você enganar alguém, você não vai ser pego. E aí você vai ficar aquela sensação, pô, eu me dei bem. Eu me dei bem, deu certo. E se você começa a acumular na sua mente, você foi tendo atitudes erradas e foi se dando bem, você constrói dentro de você que não tem problema nenhum fazer o que é errado, afinal, está dando certo. Só que nesse caminho, a gente esquece de uma coisa. Tem um Deus no céu que olha o coração. E Ananias e Safira morreram por causa disso. Morreram por causa disso. E na nossa vida precisa ser suficiente você entender que tem coisas que você não vai fazer porque Deus não quer. Mas e se? Mas tem gente, minha filha também fala tudo isso pra mim. Mas tem gente, mas a fulana, mas minha amiga, mas e pai e tal, e ela não faz porque eu não quero. Porque eu sei que aquilo vai fazer mal para ela. E isso vai ser o suficiente para ela. Eu quero que ela entenda que na representação da vida dela maior, eu sou a pessoa que ela vai identificar como Deus, como representante de Deus. E quando ela tiver o relacionamento dela com Deus, eu quero ter facilitado esse caminho para que o relacionamento com ela seja muito mais fácil com Deus. Seja muito melhor. Então, a gente vive num país, irmãos, que se você for honesto para você se dar bem, você está ferrado. Entendeu? Se você precisar de um estímulo para fazer o que é certo, que não seja consciência do reino de Deus, você não vai conseguir. Você não vai. E por isso que a proposta dessa série de pregações é exatamente essa. Nós vamos viver porque nós queremos agradar a Deus, mesmo que isso nos custe. Amém ou não? Então vamos lá. Eu vou dar 3 motivos na palavra de Deus para que você não minta e para que a mentira não faça parte da sua vida. O primeiro motivo, Jesus, ele é a verdade. Quando a Bíblia diz que Jesus é a verdade, eu não entendo esse versículo como assim, olha, Jesus é a verdade e a Nossa Senhora é mentira, Jesus é verdade e Alá é um Deus de mentira, Jesus é verdade e o Exu não sei o que é um ídolo de mentira. Não é uma definição religiosa. Eu entendo que Jesus é toda a verdade que existe e que Jesus habita na verdade. Em tudo que é verdade, tudo que é luz, tudo que é verdadeiro, é Jesus e está em Jesus.
É mais do que tipo assim, eu acredito em Jesus porque Jesus é o Deus verdadeiro, os outros deuses são falsos deuses. Não é isso. É que Jesus é a verdade, nele não tem mentira, não tem variação, nele não tem dúvida, não tem outro caminho, não tem mais de si, não tem volta. Jesus, ele é a verdade. E João 14,6 diz, né, e respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, uma coisa que nós precisamos entender, que nos conecta ao Pai, é a verdade, por pior que a verdade seja. Porque um problema que nós temos com a verdade é que nós queremos aquilo que é ideal. E Jesus está falando, você não é ideal, você é verdadeiro. Você não é um homem cheio de fé, você não é uma mulher cheia de virtude. Você não é uma pessoa com caráter ilibado. Você pode nem ser um exemplo, mas você é de verdade. Chega de verdade diante de Deus. Falando, Deus, eu não tenho fé. Jesus, eu sou uma pecadora. Senhor, eu fiz isso de errado. Apresenta a verdade para Deus. Não aquilo que você queria ser, mas aquilo que você é. O dia que eu aprendi a orar assim, minha vida mudou. Eu era muito mentiroso nas orações, irmão. Vocês não têm noção. Eu era muito mentiroso. Entendeu? Era, Senhor, eu confio em Ti, no Teu poder, eu confio no Teu amor, porque o Senhor é um Deus bondoso. Tudo mentira, meu coração estava um regaço, eu achava que Deus não me amava, eu estava sem fé para nada. O dia que eu lembro, até hoje, estava no meu quarto, eu ajoelhei e eu falei assim, Deus, a verdade é o seguinte, eu falo que eu confio em você, mas eu não confio. Eu não confio, eu acho que você vai me deixar na mão, que eu vou me ferrar, que essa minha fé não vai levar em nada. E papai, eu rasguei meu coração. Foi o dia que minha vida começou a mudar. Por quê? Porque Jesus está na verdade. Jesus está na verdade. Olha lá, Deus não gosta de mentirosos. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 22. Então, assim, o Senhor detestar alguma coisa é um ótimo motivo você parar de fazer. Isso é um ótimo motivo, irmão. Se a Bíblia fala que Deus detesta os lábios mentirosos, mas Ele se agrada com quem fala a verdade. E se você começar a falar a verdade, você vai ver que a verdade tem um custo. Porque uma outra coisa que nós entendemos errado quando nós falamos que a salvação é de graça, é que a salvação ela não pode ser comprada, mas a salvação ela tem um custo. E quando você vive aquilo que Deus quer que você viva, alguma coisa vai te custar. Se não está te custando nada, tem alguma coisa errada com a sua salvação. Se você vive plenamente navegando tranquilo nas águas da vida, esperando chegar no porto da felicidade, tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque custa. Porque custa. O simples fato de você falar a verdade num mundo de mentira vai te custar alguma coisa. Vai te custar alguma coisa. E principalmente se você é uma pessoa habituada a mentir, se você construiu uma vida baseada de mentiras, mentiras no seu casamento, mentiras nos seus relacionamentos, mentiras na sua fé. A hora que você começar a se posicionar para a verdade, a sua vida vai ser completamente abalada. Vai ter um preço isso. Entendeu? Vai ter um preço. Por isso que Jesus disse assim, é engraçado, né? A gente fica assim, vai para a igreja, mostra que é Jesus, vamos lá. Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. A gente fica ofertando Jesus por aí. Jesus falou assim, olha, vocês estão muito empolgados. Fala, antes de vocês começarem a me seguir, sente e faz conta. Porque vai ter um custo. Aí vocês têm que ver se vocês vão querer ir até o final. Porque é igual um cara que começa a construir uma casa e aí para na metade porque não tem dinheiro, né, Rafa? O cara para na metade porque não tem dinheiro, aí todo mundo fala assim, olha lá, começou a construir a casa e não terminou. É um insensato. O Rafa tem bastante cliente que começa a construir a casa e não termina, né, Rafa? Dá uma dor de cabeça, não dá? Jesus já disse isso lá na Bíblia. Falou, não faça isso. Não faça isso. Você vai me seguir, vai ter um custo. Sente e calcula. Eu quero pagar esse custo de servir a Jesus? Se não quiser, nem tenta. Nem vem. Agora não, eu quero. Tem um custo para ser pago. Tem um preço para ser pago. Que não é dinheiro. Tá bom? São coisas muito mais valiosas e difíceis que dinheiro. Quando a gente vai se aprofundando, irmãos, na palavra de Deus,
a gente sente uma falta de ficar dando dinheiro para a igreja e sentir que está tudo bem, sabia? Que parece assim, eu dei dinheiro para a igreja, cumpri a escala do louvor, fui em um culto e minha vida zerou com Deus, Deus já está me devendo. A hora que a gente começa a entender a profundidade do relacionamento que Deus quer, alguns sociólogos falaram isso seria impensável, mesmo no auge da Igreja Católica, uma invasão tão grande na vida de um ser, na vida de um indivíduo, que a igreja, eles chamam de calvinismo, né, que é a igreja que se separou da Igreja Católica, eles não usam calvinismo no sentido teológico, mas é no sentido de distanciamento da Igreja Católica, que é uma invasão na vida do indivíduo que nunca foi vista na história. E é exatamente isso mesmo. Mas não é uma invasão da instituição, é uma invasão do controle de Deus total na nossa vida, que é isso que Jesus espera. E o terceiro motivo, o pai da mentira é o diabo. Isso aqui Jesus deu uma escrachada nesses caras aqui, porque eles eram hipócritas. Ele falou assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. A mentira é uma das únicas coisas que a Bíblia atribui diretamente a Satanás. Tipo assim, não foi Deus que criou a mentira. As outras coisas são uma deturpação da criação de Deus. Então, por exemplo, Deus criou o sexo e o prazer sexual. O pecado e o diabo deturparam esse prazer sexual, fazendo com que a pessoa busque esse prazer em relações extraconjugais, homossexuais, em relações fora do casamento, trocando de mulher, trocando de homem, com várias pessoas ao mesmo tempo, mas é uma distorção, não é uma criação, né? A mentira não. A mentira Jesus atribuiu diretamente a Satanás. Então, quando você mente, você fala aquilo que diz respeito ao seu pai, que é o diabo. Essa é forte, hein? Essa é doído. E uma verdade que eu tenho para mim e que eu gostaria que você guardasse no seu coração, pode mudá-lo, por favor? É que assim, eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que há um poder libertador na verdade. Há um poder libertador. Quando você escolhe falar a verdade, quando você escolhe viver a verdade, você escolhe que Deus esteja te ajudando na sua vida. Quando você escolhe mentir, quando você escolhe ser desonesto, quando você escolhe outros caminhos, você está escolhendo viver por conta. Porque Deus está falando assim, eu sou seu sócio, né? Você e Deus tem uma empresa. E vocês estão lá e está dando tudo certo e tal, e aí você começa a querer fazer uma coisa ilícita. Aí Deus fala, não, aí eu não vou, aí você vai sozinho. Então você quer fazer o errado? Você vai sozinho, eu não vou com você. Quando a gente escolhe ser desonesto, a gente escolhe ir sozinho. Deus não vai ajudar a gente. Deus não vai te cobrir. Deus não vai te ajudar. Você escolhe. Quando você escolhe a verdade, e é isso que eu gostaria que você entendesse, por pior que seja a verdade, você escolheu que Deus ajude você. Uma vez, um rapaz, ele me procurou muito tempo atrás. E ele falou, cara, eu traí minha namorada, e ela perguntou para mim, e eu disse que não. E o que você acha que eu tenho que fazer? E eu falei para ele exatamente isso aqui que eu falei. Ele falou assim, ó, quando você mente, você escolhe resolver o seu problema sozinho. Quando você fala a verdade, você escolhe que Deus te ajude no processo. Foi uma escolha sua trair. Agora você tem que ser sincero e dar para sua namorada a escolha de querer ficar com alguém que traiu ela ou não. E foi interessante porque ele fez isso e tiveram um problema seríssimo, mas no final das contas Deus ajudou a restaurar aquela relação, aquele namoro que se transformou em casamento, que se transformou numa família. E eu lembro que ele voltou e falou assim, cara, bem que você disse que se eu escolhesse a verdade, Deus iria me ajudar.
Eu acredito nisso, gente. Eu realmente acredito nisso. Já paguei preços altíssimos por falar a verdade. Já me custou muito falar a verdade. Já tive que tomar posturas e enfrentar situações que não achei que teria que enfrentar. Porque eu escolhi falar a verdade. Só porque eu escolhi falar a verdade. Mas na verdade sempre tem a libertação. Parece que a libertação vem junto. Você escolhe a verdade, a libertação vem atrás. Você escolhe a honestidade, Deus vem atrás. Você escolhe fazer o que é certo, o Espírito Santo vem atrás. E eu queria que você acreditasse nisso. Sabe, eu queria que fosse uma marca da nossa vida. Eu queria que você vivesse isso. Eu fico muito triste de saber quando pessoas que falam assim, a mulher que trabalhou em casa era evangélica, me chamou para ir para a igreja, aí pediu R$800 emprestado, eu emprestei para ela, ela sumiu, nunca mais veio, nunca mais me devolveu, nunca mais falou comigo e ainda fala que é crente. Fui fazer um negócio lá com o cara é pastor, e aí o cara me vendeu um carro tudo ferrado, um carro tudo estragado, o cara me fez isso, mas de domingo tá lá pregando na igreja. Mas a mulher, ela falou que ela era de Deus, ela era da intercessão, era isso, era aquilo, e ela mentiu para mim. Pensa num negócio que me afeta profundamente, porque Jesus não chamou a gente para viver isso. E assim, o que os outros vivem lá fora, deixa eles viverem, mas eu queria que aqui a gente começasse a cultivar a verdade nas nossas vidas. E às vezes vai ser difícil, tá bom? Não estou falando que você vai começar a falar a verdade, vai ser tudo fácil. Não vai. Mas Jesus vai ajudar você. Eu tenho certeza disso. Às vezes você não é honesto no seu casamento. Às vezes você não está feliz. Às vezes você está insatisfeito. Às vezes você está insatisfeita. Mas você não fala. Você tem medo de ter uma conversa com seu marido, de ter uma conversa com a sua esposa e falar, a gente não está bem. Não me sinto mais amada, ou não te amo mais. Sabe, conversas que são ruins e que a gente evita porque a gente quer evitar a briga. Só que depois custa uma traição, depois custa o fim do casamento, depois custa algo pior lá na frente. Por quê? Porque não trouxe a verdade quando a verdade precisava. Às vezes você se engana. A sua vida, o seu corpo está clamando por saúde. Está clamando por saúde. Aí você olha e fala assim, não, mas tá tudo bem. Ixi, eu estou melhor que muita gente que tem metade da minha idade. Mentira, você está só o pó. Você está se enganando. Aí o que acontece? Aí quando chega a doença, quando chega o ataque no coração, quando chega o problema sério, ai meu Deus, por que será que Deus fez isso comigo? Olha para a sua vida, você não se cuida. E você não enxerga isso. Você não enxerga que você não está bem fisicamente. Você não enxerga que você não está bem emocionalmente. O cara não consegue falar, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu estou carregando uma tristeza, uma angústia no meu coração. Estou fingindo que está tudo bem, fingindo que eu sou macho, saindo para tomar uma cerveja, dando risada, contando umas piadas. E aí a gente não sabe. O cara não coloca a verdade. Cara, eu não estou bem. A gente vai se enganando. A gente vai enganando as outras pessoas, a gente é igual avestruz, entendeu? A gente tem um leão correndo, a gente enfia a cabeça no buraco, que se a gente não vê o leão não vê a gente. Essa estratégia é muito boa, né? Tô vendo o leão aqui, eu fecho o olho, que se eu não ver o leão não me vê. Você está morrendo, irmão, porque você está negando a verdade. Você está negando a verdade. Às vezes a verdade vai exigir confronto. Às vezes a verdade vai exigir que você fale coisas duras para a pessoa que você ama, com o intuito de salvar a pessoa que você ama. Eu não estou falando de grosseria, mas eu estou falando que a verdade tem um custo. E muitas vezes esse custo é o nosso conforto. Só que essa verdade vai te salvar. Essa verdade vai te salvar. Essa verdade vai salvar seu casamento. Essa verdade vai salvar o seu relacionamento com seus filhos. Essa verdade vai transformar a sua vida. Eu acredito nisso de todo o meu coração.
Às vezes a gente vai empurrando as coisas com a barriga, vai fingindo que está tudo bem, vai fingindo que é uma família feliz, vai fingindo, às vezes você não enxerga, você não quer enxergar que sua empresa está quebrando, que sua empresa está falindo. Eu vejo pessoas insistindo em negócios, que o negócio morreu há 1 ano atrás, mas a pessoa está insistindo, não imagina, a gente vai dar a volta por cima, não imagina, mas eu tenho fé, que Deus vai me abençoar. Não vai, seu negócio morreu. E você precisa enxergar isso, porque enxergando isso você fala, opa, eu preciso fazer outra coisa. Não, até hoje você vende máquina de escrever. Então, até hoje você tem uma... Não, lugar que revelava foto, como é que chama? Fotótica. Você tem lá, não, porque olha, isso aqui era do meu avô, era do meu pai, isso aqui vai ser dos meus filhos. Deus me livre, seus filhos de ter uma fotótica, vão passar fome. Mas às vezes você precisa olhar, você precisa enxergar a verdade. Eu não me atualizei. Está chegando IA, está chegando computador, está chegando novidade, eu não me atualizei. E você precisa enxergar isso. Não, imagina, mas eu sou bom, porque na década de 80 eu era uma referência. Década de 80 já passou faz 40 anos, meu irmão, e eu sei porque eu nasci em 81, eu tô velho. Entendeu? Mas você precisa enxergar. Você precisa enxergar que talvez seu filho esteja usando droga. Você precisa enxergar que talvez seu filho seja um alcoólatra. Você precisa enxergar que talvez você seja um alcoólatra. Você precisa enxergar que talvez você seja um viciado. Viciado em pornografia. Viciado em droga. Viciado em jogo de aposta. Viciado em bet. Enquanto você fala assim, não, imagina, é só de vez em quando, é só por diversão. Não, eu não sou. Isso vai consumir você. Toda a libertação começa com a gente enxergando a verdade. Por que que vocês acham que Jesus fazia perguntas? E Jesus estava curando a multidão, e Jesus curou não sei quem, curou não sei quem, curou não sei quem, e de repente encontrou um cego que falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega no cego, o que Jesus faz com o cego? Pergunta, o que você quer que eu te faça? É uma pergunta estúpida, se você parar para pensar. O cego pediu uma revista para ver. O cego pediu um sapato novo. É óbvio que o cara queria ser curado do olho. Mas por que Jesus pergunta? Que queres que eu te faça? Porque o cara precisa reconhecer a condição dele. Ele precisa reconhecer, eu sou cego, eu não posso voltar a enxergar, eu reconheço que o Senhor pode fazer isso por mim. Eu preciso reconhecer a minha doença. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso reconhecer o meu problema. Eu preciso reconhecer a minha dificuldade. Eu preciso reconhecer a minha debilidade. Todo o processo de transformação começa com o reconhecimento. Sem o reconhecimento da verdade, ninguém muda. Ninguém muda. Um dia, quando a gente ainda namorava, a Ellen, ela tinha um sério... A avó, a mãe do pai da Ellen, a avó da Ellen, né? A mãe, que é a mãe do pai dela, a mãe da mãe era uma santa. A mãe do pai, desde criança, maltratava ela, judiava dela, desprezava ela, humilhava ela. E ela, depois de moça já psicóloga, já esse mulherão que ela ia ver essa véia, ela voltava doente. Saía um negócio aqui assim nela, assim, ó, nessa parte aqui assim, que ficava vermelho assim, ó, e ela ficava aflita, e ela ficava mal, e ela precisava sempre de um tempo depois que ela ia lá para Piracicaba para sarar disso. E ela nunca tinha entendido, e ela levava presente para essa avó, e brincava com essa avó, e mandava, e a véia desprezava ela. Um dia aflito com essa situação, né, e com a delicadeza de um javali, eu olhei para ela e falei assim, amor, você ainda não entendeu que sua avó não te ama e ela nunca vai te amar? Ela fez assim, ó. Falei assim, é isso, você está rastejando pelo amor dela, pela atenção dela,
você compra presente para ela, você liga para ela, você vai visitar ela, ela não te ama, ela não gosta de você. Você tem que aceitar isso. Sabe o que aconteceu? Ela sarou. Ela nunca mais ficou doente. Porque ela entendeu. A avó dela não ama ela. Pronto. Ah, mas ela não, ela não ama, vai fazer o quê? Fazia 25 anos que a velha não gostava dela, vai começar a gostar agora? Ela entendeu isso. Quando ela entendeu isso, ela sarou. Olha que coisa. Aquilo que eu contei há uns domingos atrás, da mãe que não amava o filho. E aí, a gente teve que ser extremamente direto com ela. Chegou a hora de você reconhecer. Você não ama o seu filho. Desmontou a mulher. Mas a verdade libertou. E libertou tanto que ela começou a amar o filho dela. Vocês entendem que a gente vai construindo estruturas mentirosas na nossa mente e no nosso coração que vão adoecendo a gente. E não significa dizer, eu sou assim mesmo, tenho que me aguentar, se Deus me fez assim. Não é essa postura infantil e soberba. É de reconhecer a verdade, porque é na verdade que Deus vai mudar você. É na verdade. Imagina que você está doente. Aí você chega no médico. Aí o médico fala assim, olha, você não tem nada, pode ficar tranquilo. Isso significa que você vai ficar bem ou não? Significa ou não? Você está doente. Você tem um trem lá no seu pulmão. O médico olha e fala, imagina, isso não é nada não. Você está tossindo, não respira direito, suas costas roxas. Vai ficar tudo bem porque o médico falou que não está tudo bem? Não. Quando que vai ficar tudo bem? Quando o médico falar, você vai ter que ser internado, seu pulmão está apodrecendo, vai ter que tomar 50 dias de antibiótico, você está com isso, e a gente vai fazer isso para sarar. Vai doer, mas você vai sarar. Vai ficar ruim, mas depois de 60 dias você está salvo. Essa é a cura do nosso coração. É isso que a verdade faz. É isso que a verdade faz. E tem coisas que você precisa resolver com você, não é com os outros, tá bom? Eu quero fazer esse adendo porque às vezes fala, então tá bom, então eu vou resolver um monte de coisa com todo mundo. Não, você precisa resolver com você primeiro. Você precisa resolver com você. A história da Ellen, ela não teve que resolver com a avó dela. Ela não foi lá tirar satisfação, então você não gosta de mim, bem que o Denão falou mesmo, não sei o quê, também nunca mais vou olhar para sua cara. Não. Ela continuou tratando a avó dela bem, continuou tratando com respeito, só que ela entendeu que ela não receberia afeto e amor vindo dela. E resolveu a situação, não precisou falar com ninguém. A mãe não precisou falar com o filho, filho, é mesmo, eu fiz um atendimento, sabe porque eu descobri que mamãe não ama você. Não. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A criança nem soube disso. Ela precisou resolver com ela. Então, o primeiro lugar que a verdade tem que estar é no seu coração. É no seu coração. Tem pessoas que negam que sentem profunda mágoa de alguém. Não, eu perdoei em nome de Jesus. Mentira, não perdoou. É melhor você falar, eu não perdoei, e eu estou me esforçando para isso, do que você falar, eu me perdoei em nome de Jesus. Você morre de mágoa da sua mãe, você morre de mágoa do seu pai, você morre de mágoa da sua ex-mulher, do seu ex-marido, do seu ex-sócio. Você morre de mágoa, o negócio te corrói por dentro. É melhor você falar, eu não perdoei, e falar assim, Jesus, se eu pudesse, eu mataria essa pessoa, mas como eu não posso, eu preciso perdoar, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. Isso é uma oração sincera. Isso é uma oração sincera. Então, quanto mais a gente se desvestir da hipocrisia, quanto mais a gente se desvestir dos enganos, menos doente a gente vai ser. Quanto mais a gente não precisar de uma imagem para as outras pessoas de que somos super bem resolvidos e está tudo bem, menos doente a gente vai ser. Quanto mais a gente assumir as verdades que atingem a nossa vida e que nos afetam, mais você vai ter vida e mais você vai ser feliz. É lógico, se você chegar para o seu marido hoje, você pensou nisso, você chegar assim, vamos ter uma conversa, eu não estou feliz no nosso casamento, a gente vai precisar resolver, você concorda que essa conversa não vai ser uma conversa agradável, sim ou não? Não vai ser uma conversa que amanhã vai estar tudo bem. Não vai. Mas vocês entram num processo de cura. Vocês entram num processo de transformação.
vocês entram num processo de restauração. Muitos casamentos acabam porque as pessoas não conversam sobre isso. As pessoas não olham nos olhos uma das outras e falam assim: eu não gosto disso, eu me sinto assim, eu não estou feliz, eu não sinto mais nada por você. Conversas assim curam. Não são fáceis, são difíceis, são dolorosas, mas curam, porque você começa a trazer luz num lugar que estava contaminado pela escuridão. Você começa a trazer vida num lugar que estava dominado pela morte. E cura. Isso cura. Quantos filhos poderiam ser salvos se a mãe, ao invés de falar, tá vendo? É o fulano que é uma má influência para o meu filho. Quantas mães se enxergassem que o filho é que é uma má influência para o fulano, teriam salvado o filho. O que eu vi de moleque que fumava maconha, cheirava cocaína, e a mãe defendia o moleque falando que quem era o culpado era o amigo dele, que era o vizinho, porque olha, você acredita que uma vez eu fui mexer na calça do meu filho, tinha um papelotinho assim cheio de maconha, e eu falei: filho, você tá usando droga? E ele falou assim: não, mãe, é que o Marcinho pediu para eu guardar para ele, eu acabei esquecendo na minha calça. Aí eu falei: tá vendo? Esse Marcinho não é uma boa companhia para você, filho. Há um poder de cura, na verdade e na honestidade. E pode acreditar que o Espírito de Deus está na verdade. Amém? Gente, vamos orar então? Vou pedir para você fechar os seus olhos. E eu vou falar para você fazer uma oração bem simples para Deus agora. Muito simples, muito simples. Você só vai pedir para Deus assim: Espírito Santo, me ajuda a viver na verdade. Por pior que ela seja, me ajude a enxergar. Se você fizer essa oração, você corre o sério risco da sua vida mudar drasticamente e de você ter um encontro com Deus em todas as áreas da sua vida. É uma oração simples. É você falar: Jesus, joga a luz no meu coração. Aonde estão as coisas que eu me nego a ver? Que eu finjo que não estão acontecendo. Joga a luz no meu coração. Joga a luz no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, na minha saúde, nos meus negócios. Joga a luz. Me mostra a verdade. Às vezes eu não estou enxergando. Às vezes eu estou me negando a enxergar. Às vezes eu estou sendo enganado, ou às vezes eu estou me enganando. Mas fala para o Senhor: joga a luz, Senhor. E ao jogar luz, que o Senhor te dê sabedoria. Sabedoria se precisar conversar, se precisar tomar decisão, se precisar tomar postura, se precisar sair, se precisar entrar, se tiver que abandonar, se tiver que recomeçar. Só fala com Jesus. Irmãos, eu acredito com toda a minha alma que Deus quer ajudar a gente na nossa vida. E eu acredito mesmo que Deus quer fazer de nós pessoas melhores. Que Deus quer que a gente abandone a mentira e o pecado. E que Ele vai nos dar ferramentas para isso. Senhor Deus, que a Tua verdade ilumine o nosso rosto e o nosso coração. Joga a luz, Deus, na nossa mente, para que a gente enxergue, para que a gente assuma aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente não quer mexer, aquilo que a gente está negando, mas que podem destruir a nossa vida. Não deixa que a mentira esteja alojada no nosso coração como esteve no coração de Ananias, a ponto de tentar o Senhor, de mentir contra o Espírito Santo. Vem limpar o nosso coração. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Amém.